Olá, amigos, não fala Xerife do início de semana, falar a respeito de alguns jogos, né, jogos importantes, né, a vitória do Atlético Paranaense sobre o Corinthians, né, falar da vitória também do Botafogo diante do Palmeiras, a vitória do Grêmio também diante do Curitiba, começar pelo jogo de sábado, o jogo, né, do Corinthians e Atlético Paranaense Corinthians, né, e a vitória do Atlético Paranaense, né, uma merecida vitória, né, merecida a vitória, o Atlético foi muito melhor do que o Corinthians, né? Um gol do Vitor Roque de cabeça. O Corinthians não fez um bom jogo, o Vanderlei está vendo, né? Ele tem trabalhado todos os dias uma evolução no time, tem revelado alguns jogadores jovens, colocado para jogar, né? Nessa equipe do Corinthians, né? Mas o Corinthians é impressionante, a coisa não consegue ter sequência de vitórias, né? Você viu o resultado, ele realmente é muito pouco, né? Se esperava muito mais ainda do Corinthians, mas é como eu falei, quando ele pegou o Corinthians numa situação muito difícil, né? Com vários problemas, né? E está tentando colocar essa casa em ordem, né? E mais uma vez ganha um jogo e quando você vai no segundo pensa na vitória. Claro que o Atlético Paranaense é uma ótima equipe, demonstrou mais uma vez a força que é principalmente no seu campo, mas o Corinthians não manda, né? Até porque não jogou bem, o Corinthians não fez um bom jogo. Né, o Atlético foi superior aos 90 minutos, mereceu a vitória, mostrou essa força e a qualidade desse time do Atlético, né, disputando algumas competições, né, Libertadores, Brasileiro, mas enfim, né, é um time muito forte. O Atlético é uma equipe de pegada, de força, marca muito bem e engoliu o Corinthians. Foi muito melhor. O Corinthians precisa ter uma sequência de bons jogos, né, de vitórias, eu digo, para melhorar também sua pontuação no Campeonato Brasileiro. Então é isso que o torcedor do Corinthians espera, né? Uma pontuação melhor, vitórias que venham ajudar o Corinthians a fazer um bom papel nesse brasileiro. Eu sempre digo, a melhor coisa do mundo é você consertar. Às vezes as coisas não funcionam ganhando. Quando perde, muitas críticas e a pressão é enorme. Mas, enfim, eu acredito muito no trabalho do Vanderlei, é um treinador competente, né? Sabe dos problemas que o Corinthians atravessa, né? Mas, enfim, precisa melhorar essa equipe do Corinthians. E vamos falar também a respeito do jogo do Palmeiras, né, diante do Botafogo. Né? Teve um pênalti para empatar o jogo, o Veiga colocou para fora, né, mas mesmo assim, né, o Botafogo está demonstrando a força que tem. Quando se fala da equipe do Botafogo, eu venho falando, se o Botafogo não tiver problemas de lesões com jogadores importantes e pontuais, o Botafogo não vai ter problema. O Botafogo vai ter as dificuldades que é ganhar um campeonato brasileiro, normal, qualquer equipe que ganha encontra dificuldades, mas o que o Botafogo precisa é isso, né? Ter essa sequência não só de bons jogos, mas que esses jogadores também não tenham problema de lesões, né? A gente sabe, né? O Tiquinho está atravessando um momento espetacular, um belo gol que ele fez, né? Trabalhando a bola com o pé direito, trazendo para o esquerdo e batendo e fazendo, né, em diagonal, fazendo um belo gol, né? E é aquele jogo, um jogo difícil. A equipe do Palmeiras é muito boa, a equipe do Botafogo vem ganhando jogos, cada jogo a jogo vai trazendo a esperança ao seu torcedor e tem que ter, torcedor do Botafogo tem que ter esperança. Eu acredito que, eu sempre falo, aqueles jogos de mata-mata é muito mais fácil você ir em busca de título. O Botafogo também está na Sul-Americana, né? Está também no Campeonato Brasileiro, mas olha, o Campeonato Brasileiro está pintando sim, tem muitos jogos. É muito difícil você falar quem vai ser o campeão. O torcedor do Botafogo, ele está empolgado. Eu vi uma entrevista do Tiquinho, ele foi perfeito, falando, olha, é início de campeonato, calma, vamos continuar trabalhando. É verdade, 13 rodadas é muito pouco ainda, faltam muitos jogos pela frente e a gente espera realmente que o Botafogo possa ter essa sequência de jogos, mas faltam muitos jogos. Não dá para saber quem vai ser o campeão, não dá. Eu estou vendo algumas pessoas da imprensa falando, o Botafogo é o campeão. Não é, o Botafogo não tem que cair nessa, a pontuação está ótima, tem que continuar trabalhando jogo a jogo, é isso que o Botafogo tem que fazer. E parabenizar também o Palmeiras, é uma boa equipe, uma excelente equipe, eu sempre digo, um ótimo treinador, continuar trabalhando, porque tem condições de chegar, claro que tem, o Botafogo, o Palmeiras hoje tem 22 pontos, a diferença é de 8 pontos, mas 8 pontos no Campeonato Brasileiro, na fase que está, qualquer time com uma condição e pegando um número de vitória, você consegue chegar junto de quem está em primeiro. Então o Palmeiras tem que trabalhar, fazer o seu papel. Não deu, é um jogo difícil mesmo, é um clássico hoje do futebol brasileiro,
né? É um clássico, e principalmente esse ano, ele aumentando cada vez mais com esse crescimento do Botafogo. E o Botafogo foi a São Paulo. É difícil, hein? O Palmeiras, se não me engano, 31 jogos invicto no seu estádio. É difícil ganhar do Palmeiras lá. E o Botafogo foi e mostrou a força que tem. Parabéns à equipe do Botafogo. E o Palmeiras continuar lutando, essa bela equipe que tem a equipe do Palmeiras. E agora, galera, falar a respeito também, né, do jogo do Grêmio, né? O Grêmio ganhou de 5 aí, tá ali em terceiro, o Grêmio tá voando com o Renato Gaúcho, né? É impressionante o que Renato conhece desse clube, o que Renato conhece dessa torcida, né? E cada vez mais se reinventando com os problemas. Ele tem pedido algumas contratações, agora tá mais calmo. Acho que o maior problema de contratação hoje do Grêmio é não contratar, é a permanência do jogador, pelo menos até o final do ano, do Luizito Soares. Que jogador, né? Que técnica, que qualidade trouxe para essa equipe do Grêmio, apesar dos problemas que a gente sabe que tem no joelho. Mas enfim, é um jogadoraço, um jogador que vem ajudando a equipe do Grêmio. E eu torço para que ele pelo menos fique, né, esse ano na equipe do Grêmio, consiga jogar, né? Eu acho que o Renato tem alguns jogos que tem que poupar, a gente sabe disso, né? Principalmente jogar mais em casa é importante. Mas enfim, tá ali em terceiro lutando, ninguém esperava, Renato caladinho, trabalhando, e mais uma vez um grande papel da equipe do Grêmio dentro da competição, dentro do que é o brasileiro. Parabenizar o Renato, o presidente, os diretores, a comissão técnica, todos que trabalham, e principalmente os jogadores, né, que estão acreditando no trabalho. Então o Grêmio vem crescendo ali caladinho, tem que fazer isso, trabalhar. A gente sabe que para ser campeão, né, vai ter agora uma abertura aí para contratar jogadores em julho. Se vier 2 ou 3 jogadores, pode estar lá em cima sim, lutando pelo título. Por que não? Tem uma boa equipe, muito bem treinada pelo Renato Gaúcho. A equipe do Curitiba, né, o Antônio Carlos Zago, ele foi muito claro, e às vezes o cara diz, ele está sendo muito duro, por tudo que tem apresentado o Curitiba. Vem treinador, sai treinador, se não contratar, é uma equipe fortíssima a cair para a segunda divisão. Eu não acho que ele foi duro, não, ele foi correto nas suas palavras, né? Ele vem pedindo contratações, as contratações não chegam, e enfim, fica difícil trabalhar assim. A equipe do Curitiba é uma equipe, hoje, não tem mostrado qualidade técnica na Série A, não tem sido engolida. Eu tinha falado, foi engolido pelo Sport, né, e empatou em casa e perdeu na casa do Sport na Copa do Brasil. Enfim, e a gente está falando de um time da segunda e outro clube da primeira. Então a força do Sport, ela é muito grande, eu tinha falado sobre isso. E o Curitiba precisa sim contratar. Se não contratar, vai ter dificuldade, porque qualidade eu acho que tem aí para sair dessa situação. Ainda tem muito jogo pela frente. Eu não quero falar quem vai cair. Curitiba pode sim reagir, como outros clubes qualquer dentro da competição pode reagir. Então vamos esperar. Agora precisa melhorar. A pontuação é de quem vai cair tranquilamente para a segunda divisão. Mas ainda tem muitos jogos, ainda faltam 25 jogos ainda. Então tem muito jogo pela frente. Bom, galera, agora falar a respeito do jogo do Vasco, né? O Vasco joga hoje em casa, é outro clube preocupante, a sua torcida está muito preocupada, joga com o Cuiabá. Se esperava uma vitória do Goiás, não aconteceu, né? E agora, mais uma vez, sem o apoio da sua torcida, né? Estádio vazio, mas enfim, né? Talvez seja até melhor, né? Talvez seja até melhor por essa pressão que esse grupo está sofrendo, né? Não só, não é, porque a torcida do Vasco ela não pressiona, ela pressiona por causa deles, que não buscam o resultado. Da torcida incentiva. Aí quando tem um momento que não consegue ganhar o jogo, como foi a respeito do jogo contra o Bahia, punição correta, não tem que ter torcida mesmo, não tem. Eu critiquei lá do Sport quando teve a suspensão, e critico a torcida do Vasco ou qualquer outra torcida que fizeram dentro de campo de São Januário. Então, tá pagando, vai ter problemas sim, e pega o Cuiabá, uma equipe certa, tá? Uma equipe boa, que o Vasco, mesmo ganhando, ele não sai da zona de rebaixamento, ainda vai precisar de 2, 3, 4 rodadas, e com vitórias para sair dessa situação. Enfim, o Vasco está numa situação difícil, mas como eu falei, são 13 rodadas, ainda faltam muitos jogos, 25 jogos pela frente, faltam muitos jogos, e pode sim sair, né? Se fala em contratações, né? Quando abrir a janela de contratações, agora em julho, né? 2, 3, 4, 5 contratações, tem que contratar mesmo. O Vasco precisa melhorar. O Vasco precisa melhorar, né? A saída do treinador, a gente sabe por quê, porque o futebol se faz de resultados, né? E outra coisa, e não tinha aquela evolução, a equipe não via evoluindo dentro de campo. Agora é esperar, ver quem vem para reforçar essa equipe do Vasco. E o Vasco hoje é aquele jogo, é o jogo
6 pontos, é aquele jogo de vida ou morte, é como eu falei, uma derrota, uma vitória. Não diz se o Vasco vai cair ou não, não diz, mas é claro que uma vitória sai desse sufoco. A pontuação é pífia, 6 pontos, é muito pouco essa pontuação do Vasco da Gama, e a gente torce realmente para que seja um grande jogo, um bom jogo, que o Vasco ponha dentro da sua casa, com apoio, não com apoio da torcida, né? Mas com apoio da torcida vascaína fora de campo, né? Para ajudar com pensamentos positivos, para que o Vasco possa realmente conseguir uma boa vitória. O Vasco precisa ganhar. Agora, olha, pega um time cascudo. Esse equipe do Cuiabá marca muito bem fora de casa. Fez um jogo contra o Fluminense muito bom aqui no Maracanã. Não merecia perder. É uma equipe chata. E o Davis lá na frente incomoda. Incomoda na bola parada. Enfim, é um jogo cascudo, um jogo difícil. Mas é um jogo bom também para tentar conseguir essa reabilitação e o Vasco consiga seguir sua caminhada. Fala, galera, início de semana e colocar um dindizinho no bolso. O São João passou, né? Mas esporte da sorte, meu amor, esporte da sorte, nosso amor. E hoje tem um grande jogo, Vasco e Cuiabá. Vai lá e acessa. Esporte da sorte, meu amor, esporte da sorte, nosso amor. Valeu, galera, bom início de semana para essa galera boa do esporte da sorte. Fala, pessoal do canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Final de semana, são os times pernambucanos, mas teve time nordestino jogando muito nessa Série A. Fortaleza conseguiu vencer o todo-poderoso Atlético Mineiro por 2-1. Isso mesmo, conseguiu fazer 2-0, mas no finalzinho o Atlético Mineiro conseguiu fazer o seu gol, mas não conseguiu vencer a forte equipe do Fortaleza nos seus domínios. Fortaleza vem fazendo um excelente campeonato, um campeonato hoje que ele está na 5ª colocação. Isso mesmo, pessoal. Isso é muito bom para o futebol nordestino. A gente tem que tirar, simplesmente, nós de Pernambuco, temos que tirar esses exemplos de cases de sucesso. Fortaleza conseguiu aí e vem conseguindo impressionar muita gente. Poucas pessoas achavam que Fortaleza ia muito longe simplesmente no ano passado. E mais uma vez o seu presidente faz um excelente trabalho, não demitiu o Vojvoda, lembrando que Fortaleza estava em última colocação, conseguiu uma arrancada esplendorosa e conseguiu ainda classificar para a pré-Libertadores, não teve êxito, mas já está classificado na Sul-Americana, isso é muito bom, conseguiu bons resultados na Sul-Americana, não é à toa que já está classificado, enfrenta o Palestino, fora de casa, mas assim, não é nada demais. O Fortaleza está de parabéns por tudo que vem fazendo. E agora também falar do Bahia. O Bahia consegue vencer o Palmeiras dentro dos seus domínios, joga contra o Fluminense lá em Volta Redonda e não consegue ter êxito. Não consegue por quê? Eu acredito que o Bahia ainda carece de algumas peças. Isso mesmo, por mais que tenha todo esse investimento, o Bahia tem que começar a pontuar algumas peças de reposição. O Bahia não consegue. Conseguiu fazer 1-0 diante da equipe do Fluminense, lá em Volta Redonda, num belíssimo contra-ataque, nas costas, o gol foi até nas costas do Marcelo, uma tomada de decisão errada do Marcelo, onde ele faz um cruzamento, onde ele poderia ter dominado, ter trabalhado a bola, e nesse contra-ataque o Bahia consegue fazer 1-0, se fecha completamente, vai para o intervalo vencendo a equipe do Fluminense por 1-0, lembrando que o zagueiro Nino foi expulso, e com mérito, estava certo o árbitro, merecida a expulsão do Nino, conterrâneo aqui de Pernambuco, aqui de Recife, foi expulso nesse momento. Aí sim, que era para o Bahia ter trabalhado mais a bola, ter conseguido mais contra-ataques e teve a oportunidade, não conseguiu concretizá-las em gols. E quando vai para o intervalo, a equipe do Fluminense parece que estava com 1 a mais e o Bahia com 1 a menos. E o volume de jogo do Fluminense me impressionou bastante com esse jogador a menos e consegue um gol numa falha ali, uma falha defensiva, lateral direito tenta cortar a bola vem para trás e o atacante do Fluminense consegue fazer o primeiro gol e depois, numa belíssima troca de passes, faz o segundo gol. Aí o Fluminense se fecha e o Bahia só começa a alçar essas bolas aéreas. Aí sim o Fluminense consegue controlar um pouco a partida e vencer a equipe do Bahia. Tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilhe bastante o canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral, tem o site do Xerife, ricardorocha3.com. E agora a melhor parte, é hora de faturar a Esporte da Sorte. Meu amor, nosso amor, tem jogo no dia de hoje, viu? Tem Série A. Então vem-te embora, vem botar dinheiro na Esporte da Sorte. Esse final de semana eu botei meu dinheiro, viu? Fiz algumas apostas e consegui, lucrar. Então vem-te embora, Esporte da Sorte. Piscou, pagou.